ao morfo do módulo de proliferação, a gente vai discutir um pouquinho sobre mamas. Esse conteúdo antigamente ficava ligado ao módulo de saúde da mulher, mas ele ficava, a gente discutia os exames, discutia a semiologia, depois ia para a anatomia lá. Então, eu puxei para cá. São poucas peças, a gente não vai estar discutindo peça aqui, eu vou estar só com algumas imagens. Vou dar uma breve introdução à anatomia, tá? Depois preciso dar uma olhadinha no livro-texto, aí não tem muita coisa. E a gente vai discutir um pouco sobre mamografia, que é um exame de rastreamento de câncer importante, e outros exames que a gente usa na clínica, na prática, para mama também. A gente preferiu adotar esse formato de estar discutindo clínica, com anatomia, com semiologia junto, porque ele fica mais interessante e fica mais funcional. Então, algumas coisas vocês já vão começar a entrar em contato. Vocês vão ver que, às vezes, chega parente, prima, mãe, fez uma mamografia, aí vem alguma coisinha lá, vão estar perguntando para vocês, né, que, como a gente discutiu, vocês já são praticamente médicos no imaginário de todo mundo, mas algumas coisas vocês realmente já têm condições de poder saber, pelo menos orientar. Tipo, olha, isso daqui não precisa sair correndo, dá para esperar, ou isso daqui eu acho que era bom você ir mais rápido. Então, isso é importante, porque vocês não vão voltar a ter isso mais até o internato. Tá? Então, quando a gente fala de mamas, a gente primeiro tem que discutir o conceito. Tá? A semiologia do exame de mama, nós vamos ver no HM4 agora. Tá? Tanto que eu até pedi para não discutir junto com o tórax, porque ela é uma semiologia bem específica. Tá? A gente não está presencial, né? Eu sempre coloco essa imagem de início, e se me perguntava quantos seios tem essa mulher, né? Todo mundo tem 3 seios, um só lado tem 2, quantos peitos tem, porque algumas coisas a gente já tem que começar a discutir dentro da terminologia médica nossa, né? Então, é óbvio que essa é uma montagem a princípio, né? Pelo menos eu acho que é uma montagem. E uma mulher com 3 mamas, ela tem 2 seios. Tá? Então, peito é diferente de seio, que é diferente de tórax, que é diferente de mama. Tá? Mama é um órgão que faz parte do sistema reprodutor feminino. Tá? Não é útero só, não é só ovário, não é vagina. Mama também faz parte. Por quê? Porque a mama é responsável por auxiliar na perpetuação da espécie, né? O descendente, depois de nascer, ele precisa ser alimentado por um tempo, e essa alimentação ela vem provida da mãe. Tá? Essa é a nossa classe dos mamíferos aí. Então, dentro da terminologia, lembrar. Só que seios são cavidades. Né? A gente, quando fala em sinusite, a gente está falando de inflamação dos seios à face. Tá? Então, mama não é seio, que não é peito. Então, a gente até fala, às vezes, de forma errada, tudo, mas a gente tem que se acostumar a usar a terminologia. Eu mesmo, na aula, às vezes, acabo falando, mas a gente tem que se acostumar, pelo menos entre nós. Para paciente, não tem problema. Óbvio, o paciente vai chegar, vai falar em seio, tudo bem. Lembrar, né, das questões de confirmação, desconfirmação, de criação de vínculo, para paciente não tem problema. Então, o que a gente tem quando a gente fala em mama? Isso é muito importante, a gente ter essa breve discussão anatômica, porque vocês vão ver a quantidade de gente que chega, muitas vezes, com queixas de dor no tórax. Então, a paciente mulher, obviamente, que é o nosso caso aqui da discussão, às vezes acha que a dor pode ser alguma coisa ligada à mama, medo do câncer, obviamente, que é uma das incidências mais altas no Ocidente de mulheres, é câncer de mama. Então, só que a gente precisa diferenciar. A gente tem algumas estruturas, como eu falei, a mama ela tem uma função muito clara, específica, que é amamentar. Então, ela se torna funcional na menacme e perde a função na menopausa. A mama só vai ter função durante a menacme. Então, antes e depois desse período, a princípio, a gente vai discutir sobre esse funcionamento dela aí. Esse tecido que vai produzir o leite, os lóbulos, eles ficam envoltos dentro do material que é tecido gorduroso e sustentado sobre um tecido muscular, que parte é sustentado pelo gradeado costal. Então, vocês já viram na semiologia dessa semana, arcos costais, espaços intercostais. Então,
Então, sobre tudo isso, sobre essa musculatura, repousa o tecido mamário. E isso é importante por quê? Porque, às vezes, a paciente refere dor, que são de outras regiões, mas ela acha que é da mama. O tecido mamário, eu coloquei essas imagens assim bem, uma base que custa R$1.000 e poucos aí, umas porcelana chinesa, para mostrar. Só que o tecido mamário, aquele que funciona durante a amamentação, aquele em que pode dar câncer, ele é só uma pequena parte de todo aquele tecido. Tudo que está em volta, todo aquele tecido adiposo, é igual a esse isopor. Ele é de proteção e de sustentação. Tá? Então, o tecido mamário mesmo, dentro da mama, da glândula, ele é muito pequeno. Tá? Mais ou menos isso daqui. Então, quando a gente olha, tá? A gente tem toda aquela estrutura de musculatura, gradeado costal, que fica ali embaixo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tá, eu coloquei ele, desculpa. Eu não lembrava se eu tinha voltado para gravar. Aqui, assim, agora voltamos. Então a gente tem o tecido dos lóbulos envolto por esse tecido gorduroso que é de sustentação da mama, com os vasos do sistema linfático ali. Então eles estão repousados sobre essa musculatura, principalmente o peitoral maior e a musculatura intercostal. Então, uma mulher que faz esforço físico, por exemplo, uma mulher que trabalha em casa, faz muito serviço braçal, é normal que às vezes na hora de pegar um peso, de sustentar alguma coisa, ela vai ter uma dor, pode dar uma distendida no peitoral, tudo, e achar que isso é da mama. Às vezes pode ser uma angina, pode ser uma instabilidade coronariana, que vai dar essa dor típica anginosa. Então a gente tem que ter essa noção anatômica para poder diferenciar. Você vai lá, ela vem com a dor e você palpa, aí você percebe que a dor são os espaços intercostais, por exemplo. Pode ter sido uma pancada, algum esforço, e nada disso vai levar, por exemplo, a um câncer. A etiologia não tem nada a ver com isso. Tá? Mas essa anatomia é importante. Tá? Então, a gente tem essa divisão da mama em que ela é muito particular, né? As extensões superiores e laterais normalmente são muito próximas. Tá? A inferior, ela sempre vai ser em torno da sexta costela. Não importa o tamanho da mama. A mulher pode ter uma mama muito grande, mas essa mama grande, ela é apendiculada, ela é pendurada. A estrutura do tecido no tórax vai até a sexta costela. Então, geralmente, o tecido vai da segunda à sexta, medialmente a borda do externo e lateralmente a linha axilar média. O que se projeta daquilo para uma mama maior ou menor não vai afetar esses limites aí, tá? Mas basicamente esses são os limites da mama. E os formatos eles mudam, né? A mama pré-puberal tem um formato, quando começa quando chega vai o Tanner, ela vai se modificando. Quando chega na menarca, entra na menacme, ela muda. E aí ela vai mudando com o passar da idade, tá? Com a paridade, com o estado hormonal. Tá? A mama é o único tecido que após a gravidez, no puerpério imediato, não volta ao normal. O útero cresce, vocês já viram isso em concepção. O útero cresce, a vagina muda de cor, tudo modifica para ter o concepto. Nasceu o nenê, a mama não pode voltar ao que era antes, porque é ela que vai começar a trabalhar agora, ela vai aumentar mais ainda. Tá? A mama ela só vai voltar ao tamanho e ao formato original que ela tinha pré-gestação com a cirurgia plástica depois, porque a mama não volta nunca mais naturalmente ao seu estado natural que era antes da gravidez. Querendo fazer perguntas, gente, vocês podem perguntar. Tá? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia da extensão dessa glândula, da mama, né? Aqui com o peitoral maior. Aqui, numa visão num corte lateral, a mama de uma mulher não lactante em cima e da lactante embaixo, né? Dá para ver a diferença de como ficam esses lóbulos secretores, né? Tá? Esses lóbulos todos, eles têm...
tá mais aqui. Esses lóbulos todos eles vão se juntar em ductos, tá? E esses ductos todos eles vão se juntar no ducto lactífero final, nos ductos, né? Que é por onde está bem na auréola, quando a gente aperta o famoso bico, que na grávida ele está bem modificado. Tá? Essas duas imagens você já conhece de concepção, que fazem parte dos sinais de presunção de gravidez. A tubérculo de Montgomery, sinal que é a auréola secundária de Hunter, modificações típicas específicas da gestação. Então, o que a gente tem basicamente são lobos, tá? Cada lobo tem vários lóbulos que são como se fossem cachos de uva. Tá? Dentro desses lóbulos, nós vamos ter os alvéolos, e dentro dessas células alveolares, estimuladas por estrógeno e progesterona, por tudo que a gente tem, principalmente pelos hormônios desses produzidos pela placenta quando a mulher está grávida, vão fazer com que eles aumentem. Então, a mama da mulher que não toma anticoncepcional, todo mês ela vai se modificar. Tá? Por quê? Porque existe uma preparação para uma gravidez. Todo mês a mulher se prepara para uma gravidez. Primeiros 14 dias ela se modifica, o endométrio modifica, o organismo se modifica, a pele muda, tudo muda, preparando para que essa mulher vá receber um espermatozoide. Na metade do ciclo, o óvulo vai para lá, fica ali 2 dias, 3 dias aí no máximo. O espermatozoide não veio, vai a informação lá para cima, olha, não veio ninguém. Esse mês não tem gravidez. Aí, então, tudo aquilo que se preparou vai se modificar para que se volte ao estado pré-ovulatório. Então, todo o processo vai se encerrar, essa mama vai estar por ação da progesterona, vai estar mais dolorida, mas não teve gravidez, ela vai voltar ao estado pré-início de estimulação ovariana, folicular. Se engravidar, ela vai se manter e vai aumentar, porque ela vai ter que produzir leite para alimentar esse conceito que vai se transformar num feto lá para frente. E numa criança, obviamente. Né? E essas estruturas são importantes porque, normalmente, são nelas que se desenvolvem as neoplasias. Tá? Então, a gente tem neoplasia dentro do alvéolo e ducto, que são as mais comuns, tá? Que, para a gente, é muito importante. Tá? Isso aqui é só para lembrar o aspecto dos lóbulos, né, que são como cachos de uva, os alvéolos, que são como as uvinhas, só que é como se o cabinho ficasse na ponta, né? Todos vão se unir em ductos maiores que vão formar as ampolas, que é onde vão ter contato com o ambiente exterior. Só para saber, a maior parte dos carcinomas eles são ductais, tanto os de maior como de menor malignidade. Tá? O lobular também tem uma porcentagem importante, só que a gente tem vários outros, pouco frequentes, mais raros, carcinoma inflamatório, muito raro e praticamente não tem muito o que fazer. Mas esses outros todos, a gente tem como tomar medidas preventivas de detecção precoce. Isso daqui é uma animação de computador, só para a gente ter uma ideia dessa anatomia, tá? De como a gente tem essa divisão dos lóbulos, dos ductos, ampola e mamilo. Coisa que é sempre importante de tudo que é de anatomia que a gente vai estar vendo, a gente tem que lembrar sempre de que a gente tem, além dos limites anatômicos, da composição anatômica, das relações anatômicas, a gente tem que saber irrigação e inervação. Onde a irrigação da mama, ela é muito simples, tá? Tanto a irrigação arterial quanto a venosa. A arterial, a gente tem aqui coração, tá, gente? Sai a aorta, carótida para cima, a gente vai ter as subclávias, direita e esquerda. A subclávia, ela chega uma hora, quando ela cruza a linha axilar anterior, que ela muda de nome, ela passa a se chamar axilar, mas é o mesmo tronco. Tá? Então, o que a gente vai ter, basicamente, de irrigação da mama? São 2 artérias torácicas. Tá? A gente tem 4 torácicas, mas a mama está ligada a 2 principais. Uma é a torácica interna, que é essa daqui, próxima ao externo. E a outra é a torácica lateral. Tá? As 2 são ramos da subclávia. Tá? Isso é importante saber. Aorta, subclávia, torácica lateral e torácica interna. E as 2 se anastomosam, se juntam e
emitindo um monte de ramos em que vão irrigar basicamente a mama. Aí tem os ramos que vêm do lado de fora, os laterais, e do lado de dentro, os mediais, são os ramos mamários. Tá? Mas as artérias principais que vão dar origem a esses ramos mamários, de um lado é a torácica lateral, do outro é a torácica interna. A drenagem ela é um pouco mais ampla, tá? Mas basicamente a drenagem do que a gente vai ter aqui é da veia torácica interna. Tá? Os ramos vão todos se fundir. Tem ramos que aí tem um monte de variações. Tem ramo que vai emitir ramos maiores direto para a subclávia, para o tronco, outros até para a carótida. Mas lembrar que de drenagem venosa, o ramo mais importante, que são os ramos desse plexo aureolar mamário, que vão drenar para a veia torácica interna também. Eu não entendi. Tem como repetir, por favor, a irrigação? Porque eu não entendi onde que está a intercostal. Eu não consegui visualizar. A intercostal, não, é a torácica lateral e a torácica interna. Tá, intercostal, então... Tá, eu vou apagar aqui. Obrigada. Tá, isso, gente, assim, só para... Até foi você ter perguntado, existe uma variação anatômica muito grande. Principalmente quem vai fazer cirurgia torácica, vai ver que tem ramos que se usa para cirurgia cardíaca, daí existe uma variação muito grande. Essa torácica interna tem paciente que às vezes sai até da carótida. Tá? Então, às vezes, o ramo... tanto que ele nem colocou as outras artérias aqui. Às vezes, a torácica lateral vem de um ramo já da axilar. Tá? Isso daqui, vocês vão ver na hora que vocês forem ler o livro, que ele coloca variações lá. Tá? Essas variações, para a gente, não interessa aqui agora. Quem vai trabalhar na área com a parte cirúrgica é mais importante, até para a clínica não é tão importante. Lembrar que o grosso, o ramo principal, que vai levar os ramos menores, é a subclávia. Da direita de um lado, esquerda do outro, e as duas principais mais comumente encontradas são as torácicas, a lateral e a interna. Elas que vão mandar esses ramos mamários aí, que vão se anastomosar para fazer essa irrigação arterial aí. Tá? Mas existe muita variação. Tá? Na pelve você já tem bastante, mas aqui no tórax é muito grande. Tá? Mas esses nomes são importantes lembrar. Ramo subclávio, tá? Direito ou esquerdo, dependendo do lado, as torácicas lateral e interna e os ramos mamários que fazem essa anastomose. Linfático também tem muita variação. E os níveis, vocês não precisam saber, porque quem vai precisar saber muito nível é o pessoal da oncologia. O pessoal que faz oncologia, eles precisam saber por quê. Porque a abordagem cirúrgica vai mudar muito com as cadeias. Mas a gente tem que lembrar de 3 principais aqui. Quando a gente passa pela HM3, quando vocês passaram, né, pela HM3, quando vocês vão ver semiologia do ganglionar, principalmente com a oitava versão do Porto, ele descreve manobras para palpar linfonodos supraclaviculares, infraclaviculares, axilares e retropeitorais. Então, essas 4 cadeias, elas são importantes. Por quê? Porque qualquer processo neoplásico gera resíduo de grande tamanho. Você vai ter um material de destruição grande. E esse material, ele, como todo o restante do organismo, ele vai ser drenado pelo sistema linfático. Então, às vezes, uma paciente desconfia, ou a gente, clinicamente, às vezes, vai examinar e você tem alguma suspeita de alguma neoplasia, palpando gânglio. Às vezes você acha o linfonodo axilar, 70% drena para o linfonodo axilar. E a gente vai fazer isso durante a nossa semiologia de mama. Então, a gente tem que lembrar que aqui, principalmente, o retropeitoral é um pouco mais difícil para palpar. Tá? A gente usa a mão heteróloga, engarra, tá? Não vou discutir a semiologia aqui, mas vocês vão ver que dentro um dos tempos da semiologia da mama é palpação de gânglios. É obrigatório. Não adianta fazer só a inspeção estática, dinâmica, palpar a mama e não palpar gânglio. Tem que fazer a palpação, principalmente cadeia supraclavicular, cadeia infraclavicular e a cadeia axilar. Tá? A retropeitoral ela é um pouco mais difícil e clinicamente, quando você tem o acometimento da retropeitoral, geralmente a axilar também já tem. Então, não faz muita diferença. Mas tem que lembrar desses 4 nomes principais.
tá? Cadeia axilar, retropeitoral, supraclavicular e infraclavicular. Tá? Essas relações com o peitoral maior, o peitoral menor, para determinar os níveis, vocês esquecem, porque nem GO sabe. Eu coloquei aqui, mas porque alguém sempre acaba olhando e pergunta se é necessário nesse momento saber. Nesse momento, para a gente, isso não vai fazer diferença. Gente, alguma questão com a anatomia da mama? A anatomia da mama é só isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida quanto ao músculo, até onde ele vai ali, porque em próteses de mama, né, quando coloca prótese de mama, muitas vezes coloca por baixo do músculo ou ali na parte onde fica a parte da gordura mesmo. Qual é o indicado e por que tem essa diferença de médico para médico? Hoje em dia, as técnicas mais modernas, elas colocam por baixo do músculo via axilar, né? É por questão de técnica cirúrgica, de sustentação. A funcionalidade da mama não vai alterar com nenhuma delas, mas esteticamente fica mais bonito essa colocação por baixo do músculo. E normalmente ela se movimenta menos, tem menos chance dela deslocar, dela sair de posição. É mais do que eu sei de técnicas de cirurgia plástica, é mais isso mesmo. Eu tenho um amigo que ele é cirurgião de mama e ele é um dos caras que faz melhor mama aqui em Campo Grande. E eu lembro que ele começou com essa técnica um pouco precoce, de colocar por baixo do músculo. E realmente a estética da mama fica bem mais bonita mesmo. Obrigada. Sobre a irrigação venosa, eu não me lembro dela. A drenagem, ela é complexa a mama, ela tem uma rede, imagina como se fosse uma teia de aranha por toda a mama. Ela não tem um vaso específico. E esses vasos, eles vão drenar para vasos maiores. E aí a infinidade de termos também é grande. O principal deles, que normalmente está sempre presente, é a veia torácica interna, homóloga artéria torácica interna, que é essa que corre paralelo ao externo. As demais, elas têm um monte de variação. Eu falei, tem ramo que desemboca na jugular, tem ramo que desemboca na subclave, tem ramo que desemboca até na cava ali. Então, o importante que tem que lembrar é que de drenagem venosa é o plexo areolar e o plexo mamário. Tá? Não tem um nome de uma veia específica. Um plexo é uma rede grande. Dá para ver, quem tem a pele mais clara, se vocês compararem uma pele com a outra, vocês vão ver que tem uma variação muito grande de diferença visualmente olhando mesmo, tá? Mas elas drenam ou direto para a subclávia ou direto para a maioria para intercostal interna. Obrigada. Professor, eu fiquei, sobre o músculo mamário, o único vai ser o peitoral? Não, aqui a gente tem vários músculos. Os principais é o peitoral maior e o peitoral menor, que está por baixo dele. E a mama, o tecido, ela repousa sobre os peitorais e por baixo dos peitorais a gente tem os intercostais. Mas basicamente são esses. Tem o serrátil no cantinho aqui. Às vezes o serrátil pode se estender até lá. Mas a mama repousa basicamente sobre o peitoral maior, depois por baixo o menor e por baixo os intercostais. Então seria o peitoral de dentro para fora, o peitoral menor, o peitoral maior, daí o tecido adiposo, aí a glândula mamária. A glândula mamária ela fica dentro do tecido adiposo, ela está mergulhada dentro do tecido adiposo. Aqui, ó, esse aqui com esse corte, acho que fica melhor para ver. Intercostal, peitoral menor, peitoral maior. Aí você tem o tecido gorduroso com as glândulas dentro e depois a pele. Entendi, obrigada, professor. Deu para ver com essa imagem? Deu para entender aqui? Deu para ver certinho. Uhum. Então, a mama nada mais é do que um grande tecido adiposo com glândulas. É, mais ou menos isso. A parte reprodutora são as glândulas, que elas mudam de tamanho durante a menarquia, inclusive. E no meio delas, tecido gorduroso. É mais ou menos, por isso que eu coloquei mais ou menos isso daqui. Você tem isso daqui, a parte de louça aqui, que é o frasquinho, que são as glândulas. O restante é tudo gordura.
O que vai modificar muito o tamanho da mama é a gordura. Por isso que uma mama muito grande, você pega essas mulheres com mama enorme, não significa que ela vai amamentar mais que uma mulher com uma mama pequena. Não está ligado à funcionalidade dela. Entendido. Professora, após a amamentação, qual é o... porque a amamentação, ela aumenta, né, esqueci o nome, os lóbulos da mama, né, para fazer mais, para produção de leite e tal, eles ficam cheios de leite. E aí, qual é o tecido que vai ceder após essa amamentação? Porque o tecido adiposo, ele vai... Oi? Pode falar, não, desculpa, pode falar. Não, é isso. Tipo, qual que é o tecido que vai ceder, além da pele, né? Você tem ela vai aumentar e vai diminuir? todo no meio, nessa trama toda, para você conseguir ter sustentação, ó, aqui, ó, você tem umas travezinhas azuis, que é ligamento suspensor da mama. Tudo, dividindo esses lóbulos todos, você tem colágeno. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa mama ela vai crescer, esses lóbulos vão aumentar. Esse colágeno, normalmente, durante a gravidez, muito dele se rompe. Não só interno, externo também. É muito comum você ter paciente que faz estria. A estria, o que é? É o rompimento do colágeno. Então, o tecido lobular ele vai aumentando, aumentando. Agora, o quanto vai aumentar, para mais ou para menos, aí depende de cada mulher. Às vezes você vê uma mulher antes da gravidez com uma mama normal e a mama cresce para caramba na gravidez. Não tem um padrão. Mas, normalmente, essas traves todas de tecido interno e externo, elas tendem a romper. Por que elas tendem a romper? Porque é característica de cada mulher. Tem um professor meu que sempre dizia, tem mulher que nasce com seda na pele, tem mulher que nasce com algodão. E aí, quem nasce com algodão vai arrebentar. Quem nasce com seda, ela vai esticar e vai voltar. E não vai parecer muita coisa. Eu já tive uma paciente minha de consultório, que ela é alta, ela tem 1,80 m e pouco, bem alta, assim, por padrão brasileiro alta. Ela teve 2 filhos, ela teve gêmeos. Um nasceu com 3,600, outro nasceu com 3,800. Ela tinha 7 quilos de bebê. Ela não fez uma estria. É impressionante. A gravidez inteira, a barriga dela, ela está morando fora do Brasil, de vez em quando ela vinha, passava consulta comigo, a barriga dela não tem nada. E eu já vi pacientes com nenenzinho pequeno, prematuro até, em que destruiu de varizes, de estrias, tanto no canto da mama aqui quanto na barriga. Isso é uma característica de cada pessoa. Quem tem tendência a ter, vai ter. Então, é colágeno. Tudo isso tem traves, estrutura de colágeno que mantém a sustentação. A hora que a mama aumenta, é igual a obesidade. A pessoa vai engordar, o tecido vai romper, e a estria, a princípio, hoje em dia tem medidas estéticas em que, se tiver no início, ainda você consegue modificar, mas depois que ela clareou, não muda mais, né? Por isso que eu falei que a mama, ela só vai voltar ao normal com um cirurgião plástico algum tempo depois da amamentação. Ela não volta ao estado pré-gravidez, como volta o útero. Então, acontece, tipo, meio que arrebenta esses ligamentos suspensor. Meio que arrebenta, é isso mesmo. Na prática, é isso mesmo. Ele arrebenta, Entendi. igual elástico que esgarçou. Perdeu a elasticidade. O colágeno que você disse é desse ligamento suspensor. É de tudo, você tem colágeno para tudo que é canto, aí, até envolvendo os lóbulos ali, né? Mas a pele tem colágeno, na derme, tudo que tem de colágeno, de sustentação, não só na mama, no glúteo, na barriga, durante a gravidez, vai aumentar, né? Na mama, em particular, normalmente são essas traves que tendem a se romper. Entendi, professor, obrigada. Esse escurecimento, por exemplo, da areola secundária, normalmente não retorna para a gravidez também. Então, o mamilo, muitas vezes, ele não retorna também. Tá? Mas não desanime de engravidar, na hora certa, né? Vamos lá. Agora, com relação a rastreamento, uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento é o que é realmente rastrear câncer de mama.
O que são medidas efetivas para diminuir mortalidade de rastreamento? Então, vocês vão ver que tem algumas coisas que eu vou falar, em que vocês ouvem o tempo inteiro, já até participaram de oficinas e não servem para nada no rastreamento. Então, existem políticas, e essas políticas é o que direcionam a conduta de vocês. Então, às vezes, vocês vão ver que tem condutas em que são determinadas pelos órgãos gestores. O gestor, ele, por exemplo, se você tem uma doença em que o antibiótico custa R$10 e cobre 80% da população, e você tem um que custa R$200 e cobre 90% da população, é óbvio que esses 10% para o gestor não vai fazer diferença. Eles vão optar por de R$10. Então, tem medidas de rastreamento em que falam muito a favor disso. O quanto que fazer mamografia o tempo inteiro ajuda no rastreamento. Isso gera um volume de dinheiro muito grande e que na prática é muito pouco efetivo. Vale a pena fazer preventivo em mulheres de menos de 25 anos de idade? No geral, dentro de um sistema de gestão, não vale. Por quê? Porque tem o pico da ação do HPV que vai normalizar e vai ver que isso só vai gerar gasto e não vai gerar... Então, assim, a gente segue aqui o que a gente tem dos ministérios de saúde, o nosso, no caso. É o que vai ser perguntado em prova, em concurso, para vocês, em prova de residência, e é o que vai nortear e vai determinar a conduta de vocês. Vocês vão ter que seguir. Não adianta chegar lá no posto e querer pedir Doppler para paciente com 25 semanas de gravidez, que os caras não vão fazer, porque não tem justificativa, mesmo você achando que para aquele caso tenha. Então, esses detalhes são importantes. Eu vou até colocar algumas coisas de questão de saúde pública mais para frente aí. Mas quando a gente fala em rastreamento de câncer de mama, a gente tem que pensar nessas medidas que são efetivas ou não. Existe um trabalho, que é a referência aí, um trabalho que saiu em 2018 por uma equipe do Canadá, que é o que vem norteando o Instituto de Câncer Brasileiro e as sociedades de mastologia aí. Espera aí que eu estou... Deixa eu fechar aqui. Eu estava falando em outra reunião, estava saindo minha voz lá, acho que agora já resolveu. Só um segundo que estava saindo a voz numa outra reunião aqui. Deixa eu ver se já saiu para lá. Então, essas condutas, elas são muito importantes, porque elas norteiam as... Falar disso, né? Fechar aqui, agora fechei de vez. Então, esse trabalho, o que ele fala? Eles pegaram exames de mamografia por várias décadas. E aí, começaram a ver a efetividade desse exame. A mamografia, você tem que lembrar que é um exame em que é jogada uma carga de radiação na paciente. Essa não é uma chapa só, né? Não é um raio-x, só são vários. Essa radiação, ela não é eliminada e ela é acumulativa. Então, tem que pensar nisso, tem paciente que quer fazer a mamografia a cada 6 meses, blá, blá, blá. Então, algumas coisas a gente percebe que funcionam melhor ou não. Primeira coisa em que a gente faz quando pensa em rastreamento de câncer de mama é o ECM. ECM é o exame clínico das mamas. Exame clínico das mamas é o exame feito por médico ou por enfermeira, por alguém treinado, tá? Isso a gente vai fazer na habilidades médicas. Esse exame, ele é efetivo para rastreamento de câncer de mama? Não, ele não serve para nada. A gente vai discutir depois. Outro exame que é muito falado, outubro, né? Outubro rosa, tá chegando aí, né? Aí vai ter caminhão para tudo que é lugar, bababá, aquele monte de coisa, político, né? Vamos estar em época de eleição, tá? Vão ensinar a fazer o autoexame das mamas, está escrito errado, tá? Autoexame das mamas. Vamos lá fazer o autoexame das mamas para prevenir o câncer de mama. Vai lá, ensina a mulher a palpar a mama, tudo. Autoexame de mama é efetivo para rastreamento de câncer de mama? Não serve para nada para rastreamento de câncer de mama. Mas faz 10, 20 anos que eu ouço falar no Outubro Rosa. Tá, a gente vai discutir isso. E não serve para rastreamento de câncer de mama. Ele não tem efetividade nenhuma. Ultrassom de mama, tomossíntese, ressonância.
Tá? Ultrassom de mama direto. Volta e meia tem alguma aluna, outra que me pergunta, eu passei na gineco, a gineco me pediu um ultrassom de mama, eu tenho 22 anos, eu acho que eu tenho um carocinho. Ultrassom de mama serve para rastreamento de câncer de mama, não serve para nada, nem a ressonância, nem a tomo, nem a tomossíntese. Tá, gente? Diagnóstico de câncer de mama só tem uma pessoa que vai fazer, é a Marcinha e a turma da patologia. Tá? Você vai rastrear e vai chegar a diagnósticos de suspeita. Tá? Mesmo com o exame mais eficiente para isso, que é a mamografia, o diagnóstico só se faz tirando um pedaço e olhando no microscópio. Os outros são rastreamento. Então, todos esses outros exames, eles não tiveram nenhuma eficácia na redução da mortalidade por câncer de mama. Tá? Uma coisa importante na hora que a gente for falar de câncer de mama agora é que existem 2 tipos de grupo. A gente tem um grupo de risco e um grupo normal. A maior parte das mulheres são de grupos normais. Tá? Mas no finalzinho eu vou só mostrar o que é grupo de risco ali. Então, toda vez que a gente falar de câncer de mama, de rastreamento, eu estou falando de... duro, né? Isso é desconfirmação. Esse celular meu que não para ao de me chamar, me atrapalhou aqui. Então, a gente está falando de rastreamento de câncer de mama. Então, lembrar, nunca é diagnóstico. Se alguém falar que a mamografia deu diagnóstico de câncer de mama, está errado. Essa pessoa está desinformada. Tem que tirar um pedaço e tem que analisar. Então, se a paciente é de grupo de risco, não segue aquela conduta da diretriz das recomendações normais. Paciente de risco é outra história, são as exceções. Tudo que a gente vai estar discutindo aqui é para a maior parte das mulheres que não fazem parte do grupo de risco. Então, a mamografia, ela é o nosso exame ouro de rastreamento de câncer de mama. Tá? De qual idade que a gente vai fazer? Nós vamos ver mais para frente. Mas uma coisa a gente precisa entender. Qual dessas mamas aqui, padrão A, B, C ou D, é de uma paciente jovem? Entre a A e a D, que são os extremos, qual delas é uma... Pensa numa paciente na idade de vocês e pensa numa paciente na menopausa. Qual das duas é a paciente da menopausa? D. Menopausa seria A? É da paciente jovem, né, professor? Porque tem mais paciente Eu acho que primário. pelo formato, a última seria o paciente jovem. Quem mais? A gente teve colocações diferentes, isso é importante. O formato, ele não vai determinar a gente saber se a paciente é jovem ou não. O que a gente tem aqui nesse exame? A gente tem aqui, dá para ver o peitoral maior aqui e dá para ver, obviamente, que é uma mama. Tá? Nós temos 4 mamas em idades diferentes. Quanto mais jovem a paciente, vamos pensar na menacme, né? A mulher na menacme, que é aquele período que a gente já discutiu, eu acho que já discutiu, né? Em algum lugar vocês já discutiram, o menacme é o período que vai da menarca à menopausa. É o período em que a mulher pode reproduzir. É da primeira até a última menstruação. A mama serve para alguma coisa antes da menarca? Não serve para nada. Do ponto de vista, estamos falando de evolução darwiniana e reprodução mamífera, né? Não serve para nada nem antes. E a mulher entrou na menopausa, o que é a menopausa? A menopausa é a falência total do ovário. Acabou a vida reprodutiva da mulher. Ela não vai gerar mais descendentes após a menopausa. Por quê? Porque acabou o folículo. A mama vai servir para alguma coisa reprodutivamente depois da menopausa? Não, não vai servir para nada. Então, durante a menacme, a mama ela está numa situação funcional. Então, aqueles lóbulos, eles vão aumentar e diminuir de tamanho, de acordo com a fase hormonal que eles vão estar tendo o tempo inteiro. Então, ela está funcional. Então, a glândula funcional, quando você coloca no raio-x, ela vai ficar densa. Quanto mais jovem a mama, quanto mais glândula ela tem, mais densa vai ficar. E a densidade no raio-x, a gente vê por um esbranquiçamento. Então, quanto mais glândula, mais branco vai estar a mama. Então, essa mama A é de uma mulher, provavelmente já há algum tempo na pós-menopausa. Por quê? Porque a hora que chega a menopausa, o organismo fala, bom, não vai ter mais filho.
Você não vai ter mais filho? Não vamos mais gastar energia, tecido e célula com a mama. Pega todos aqueles lóbulos que serviriam para amamentar e troca por gordura. Então, a mama da mulher na pós-menopausa, ela vai sendo progressivamente trocada de glândula por gordura. E a gordura, ela é muito fácil de visualizar, ela vai ficando escura. A gente consegue olhar através dela. Então, essa mama padrão A, com menos de 25% de densidade, é uma mama uma mama de idosa, uma mama de mulher na pós-menopausa. Tá? Elas têm um formato muito parecido, mas a gente pode ver que a mama D é muito densa. Tá? Não dá para ver quase nada. Por isso que a gente não pede mamografia para paciente jovem. Você pedir mamografia para uma paciente com 20 anos de idade, vai vir esse D. O que dá para ver nesse D? Não dá para ver nada. Você não consegue diferenciar calcificação de área de densidade maior, de densidade polimorfa, você não vê nada. Então, não tem indicação de fazer mamografia com paciente jovem. Por quê? Porque a densidade das glândulas é muito grande. Você não consegue visualizar nada. Na medida que a idade vai passando, as glândulas vão diminuindo, a substituição adiposa vai acontecendo e a gente vai conseguindo visualizar melhor. Tá? Então, guardem bem esse slide. Tá? Guardem bem o que é uma mama jovem, o que é uma mama madura, digamos assim. Madura não, né? Uma mama pós-menopausa. E entendam a justificativa de o porquê cada uma tem esse tipo de padrão de imagem na mamografia. Entenderam esse slide? Sim, professor. Aham. Tá? Então, agora aqui, já que todo mundo já sabe, ó, a mama A tem um predomínio de tecido gorduroso e uma mama D extremamente densa. Por quê? Porque ela tem um predomínio glandular muito grande. A mama C, para ver na mamografia, já fica muito ruim também. Essa mama C é de uma paciente entre 30 e 40 anos de idade. A B, provavelmente, é entre 40 e 50, uma mulher já no climatério, antes da menopausa. Aí, tá? Então, esse predomínio de cada uma é importante saber diferenciar. Quando a gente vai fazer a mamografia, quando as mulheres vão fazer as suas mamografias, normalmente essas mamografias são 4 incidências. Tá? 2 laterais, 2 anteriores, normalmente são 2 só. A gente vai ter situações em que precisam ser feitas outras, às vezes até com a predominância de algum ponto aí. Tá? Então, normalmente a mamografia, para analisar, tá? Vocês não precisam saber diagnosticar olhando a mamografia, fazer diagnóstico de BIRADS, mas vocês vão ter que saber o que significa cada BIRADS. Mas a gente vê a mamografia normalmente colocando as 4 incidências lado a lado, ou 2 em cima, 2 embaixo. Lá no Morfo tem até o negatoscópio, que a gente via antes, mas as mamografias hoje em dia são digitalizadas e são entregues para o médico, para o paciente, via pelo e-mail, né? Em imagem de alta definição, tá? Então, essa da esquerda não é um testículo. Vocês vão ver que quando a gente for passar pelo... Agora, com o Joaquim, vinha lá no urológico, a gente faz a transiluminação do testículo, parece, mas não é. Tá? É a mesma mama em 4 incidências diferentes aí. Aí a gente coloca uma do lado da outra e faz a análise. Quem geralmente faz a análise é o mastologista ou um oncologista. Ele que vai analisar e ele vai te dar o diagnóstico. Mas o GO é importante saber. Eu tive um departamento de mama ótimo na minha residência e sabia ver bem laudo. E algumas vezes aqui em Campo Grande eu tive surpresas do cara dar um laudo, eu ia olhar a mamografia e tem imagens ali que não era o laudo que ele deu. Ele dá normal e tinha alteração na mamografia. Eu não acompanho, mas na suspeita eu mandava para o mastologista. E essas vezes todas acabou tendo alteração mesmo. Esse diagnóstico da mama, vocês vão ver que essa classificação de BIRADS tem para vários tipos de rastreamento de câncer. Tá? Então, esse principal que a gente vai estar discutindo aqui é o rastreamento do câncer de mama. Ele vai de categoria 0 até categoria 6. Eu vou passar uma por uma, para vocês entenderem o que é, e vou discutir um pouquinho do que a gente faz normalmente. Quando vocês pegarem uma mamografia, pode pegar aí da mãe, da tia, depois para dar uma olhada, vai vir lá, vão vir as chapas, vai vir um laudo descritivo, densidade, bababá, e lá embaixo, conclusão. Na conclusão vai estar BIRADS tal. Tá? Alguns ainda têm até
isso é muito ruim, mas alguns até orientam conduta, que é péssimo. Radiologista não deve fazer isso, mas às vezes o cara coloca uma orientação de conduta ali. Ele tem que colocar o diagnóstico, BIRADS 0, bababá, bababá. BIRADS 1. Então nós vamos discutir um por um o que são esses BIRADS, o que significa cada um, tá? Ah, gente, lembrar de uma coisa, esse daqui eu coloquei, eu sei que vocês já dominam o assunto, são super craques, mas a mama, quando vocês forem palpar a mama e tiver algum nódulo, as características do nódulo de mama lembram muito os nódulos palpáveis do sistema linfático no geral. Vocês vão palpar lá inguinal, vão palpar axilar, se achar algum nódulo, é a mesma coisa. Isso é importante na mama, até porque às vezes vocês encontram alguma coisa em vocês mesmos, vocês, as mulheres, basicamente, o homem também tem câncer de mama, mas é muito raro. Eu já acompanhei, quando era residente, 2 pacientes que tiveram câncer de mama homens, os 2 foram a óbito, muito rápido, inclusive. Mas não é muito comum, já sai fora da curva, né? Mas você palpou um nódulozinho, esses 2 nódulos, quando você olha essa imagem, assusta um pouco. Uma imagem clara, né, no ultrassom seria hiperecóica, que tudo branca, mas são imagens benignas, tá? Parece uma azeitoninha. Eu até coloco essa comparação, por quê? Porque elas são redondinhas, são lisas, você consegue ver bem a diferença de limite de uma para outra. Aqui é um pouco diferente do colo, né? Lá do colo do útero, quando você passava o ácido acético e dava muita diferença lá o Rio Solimões, você ficava preocupado. Aqui não. Aqui o nódulozinho, bem destacado, ele normalmente é benigno. É um nódulo que você consegue palpar, geralmente é doloroso, ele geralmente escorrega da tua mão na palpação. Esse aspecto, de cara, você olhando na mamografia, é para ficar tranquilo. Tá? É uma mama que tem pouca glândula, baixa densidade, tá? Tem algumas calcificações aqui, alguns vasinhos, mas tem um nódulo de aspecto totalmente benigno, mesmo ele um pouco mais aumentado. O maligno, ele é feio, você olha para a cara dele, ele já é feio de cara. Você não vê o limite, ele está todo infiltrado. Ele lembra muito uma raiz. Tá? Esse símbolozinho, gente, eu não sei do que é, alguma coisa de alguma ONG aí, tá? Não é câncer, não, mas eu coloquei aqui só para ter uma ideia da raiz dos galhos aí, que a imagem na mamografia do maligno tem esse aspecto, tem uma destruição. Você não consegue definir limite, está infiltrado para caramba. Essa aqui é uma visão que é altamente suspeita de câncer. Você não pode falar para a paciente que é câncer, porque não é câncer, até que você tire um pedaço. Nós vamos ver como é que tira o pedaço. Mas enquanto eu não tirar e não fizer o anátomo, a gente não pode dizer, mas a gente tem que falar, olha, tem uma imagem suspeita, uma imagem que não tem um aspecto benigno e tem que dar continuidade à pesquisa. Basicamente, o que a gente vai ver na mamografia é um intermediário entre isso daí. Então, a primeira coisa que a gente pode ter na mamografia é uma mamografia de BIRAD 0. Tá? O que é o BIRAD 0? BIRAD 0 é aquele que você não tem como dar diagnóstico nenhum. Por que não dá para dar diagnóstico nenhum no BIRAD 0? Porque não dá para ver. Ou a paciente, às vezes, mexeu, ou o técnico não tomou muito cuidado e não posicionou a placa direito. Essa mama aqui, principalmente a lateral, ela está fora, está uma mama mal colocada, parece que tem um nódulozinho grande aqui, mas não dá para ver. Muita densidade, tem uma mama muito densa. Você vai fazer mamografia de paciente na idade de vocês, ela vai vir BIRAD 0, porque não dá para ver nada. Então, tem uma série de circunstâncias em que não tem como dar laudo, não tem como dar diagnóstico. Ou a fase da menstruação do ciclo não foi boa para fazer. Então, o que o cara vai colocar na mamografia? Ele vai colocar, a avaliação está incompleta, BIRAD 0. Tá? Então, essa paciente não precisa assustar. Não dá para saber o porquê. Às vezes, o cara até coloca no laudo. Quando é problema técnico do serviço, eles mesmos, às vezes, recomendam a paciente, eles mesmos já marcam para a paciente voltar para fazer, até sem custo, né? Mas, às vezes, é por outro motivo. Um motivo muito importante é esse daqui. Alguém sabe o que é essa mamografia, essa imagem? Silicone? Isso, exatamente. São próteses de silicone. O silicone está atrapalhando para ver essa mama? Está atrapalhando muito.
Então, é a primeira situação nossa em que você vai ter que pedir, em vez de 4 incidências, 6 a 8 incidências. Hoje em dia, os convênios cobrem, mas no começo não cobriam, não. Então, a mulher que tem prótese de silicone, tem prótese mamária, ela vai ter que fazer incidências complementares. Senão, o laudo vai ter que vir como BIRAD 0. Não dá para dizer nada. Você não sabe se tem alguma coisa atrás dessa prótese. Não dá para dizer. Qualquer conclusão com essa mamografia sem as 8 incidências é BIRAD 0. Qualquer coisa fora disso está errado. Tá? Então, essa é uma situação mais comum. Você até consegue ver parte da densidade um pouquinho aumentada, tem aqui uma densidade mais aumentada do que o normal, tudo. Não é uma mama muito jovem, mas é uma paciente relativamente jovem, mas não dá. Esse silicone aqui, se não tem as outras incidências, BIRAD 0. Tá? Então, essa é a situação mais comum. O que tem que fazer? Tem que repetir. Se for jovem, não vai repetir naquela idade, porque não vai dar para ver. Se for artefato ou problema técnico, vai se reagendar para estar fazendo. Próximo BIRADS é o BIRADS 1. Essa mamografia que eu mostrei inicialmente, ela é BIRADS 1. Ela está linda. É uma mamografia recente. Já tem uma melhora da resolução para o processo digital. Dá para ver super bem, é linda, está perfeita essa mamografia. Você consegue ver a mama inteira. Não tem como você errar um diagnóstico de uma mamografia dessa. Essa é o testículo de um lado e o figo do outro ali. A princípio, estão perfeitos, dá para ver toda a profundidade, aqui dá para ver o que tem um pouco de tecido ainda, mas já tem a parte muscular aqui, dá para ver os vasinhos, algumas calcificações, está maravilhosa. Essa é a mamografia que vai vir como BIRADS 1. Tá? Não é o mais comum. O mais comum é a gente ter o BIRADS 2, mas é possível ter BIRADS 1. O paciente já está na faixa de idade de fazer mamografia. Veio o BIRADS 1, vai ficar pelo menos uns 2 anos sem fazer mamografia. Tá? Já falando de idade, para pacientes fora de risco, pacientes fora de risco assintomáticas, a orientação é começar a fazer aos 50 e parar aos 69. Dos 50 aos 70 vai fazer. Uma paciente fora de risco, assintomática, veio com essa mamografia BIRADS 1, só daqui 2 anos. E aí, o que é importante orientar para essa paciente, gente? Guarda a mamografia. Por quê? Porque daqui 2 anos, o cara vai querer comparar. Se ela for fazer no mesmo laboratório, hoje em dia vai estar no sistema. Ela vai estar digitalizada. Então, a princípio, não tem muito o que se preocupar. Tá? Não precisa guardar a mamografia de 10 anos atrás. Tem que guardar sempre a última. Se ela vai fazer no mesmo laboratório, não tem problema. Mas, às vezes, muda de cidade, muda de estado. É bom sempre guardar a última. Por quê? Porque ele vai comparar. Tá? BIRADS 2, a princípio, paciente fora de risco, é muito provável que em 2 anos não apareça nada. Se aparecer alguma coisa, normalmente não vai se repetir a mamografia. Vai se examinar, vai ver pelo exame clínico se tem alguma suspeita de alguma coisa, e aí vai se pensar no que vai se fazer. Tá? Academicamente é assim que tem que proceder. Tá? Então, essa imagem, essa é a mais linda de todas, BIRADS 1. Não tem nada. Tá? Eu sei que é difícil, às vezes, olhar, diferenciar. Mas está cheio de coisinha branquinha aqui, blá, blá, blá. Não se preocupem, vocês não têm que dar laudo. Tá? Guardem só essa ideia de uma mamografia normal, tá? Porque vocês não vão laudar mamografias. Outra que não precisa se preocupar é a BIRADS 2. Alterações provavelmente benignas. Tá? Então, aqui é uma mama uma mamografia um pouco mais antiga, em que ela tem, aqui no meio, uma imagenzinha ampliada. Tá? E aí você olha para essa imagem ampliada, ela não está aquela azeitoninha bonitinha, não está redondinha, mas ela está lisa. Tá? Ela tem as suas bordas e seus limites muito bem definidos. Não tem aquele aspecto invasivo que tem na lesão maligna. Tá? Ela está bem delimitada, você vê certinho. Dá até a impressão que dá para botar um bisturi e tirar ela dali. Tá? Esse tipo de lesão, ele tem um aspecto, tá? Tem toda uma descrição dos aspectos, mas por isso, por ter limite bem definido, por ser liso, por não ter invasão de tecido blá, 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 e o restante, é uma alteração considerada benigna.
Então, se o cara olhou a mamografia inteira e ele só viu isso, ou lesões iguais a essa, ele vai dar o laudo como BIRADS 2. BIRADS 2 é o quê? Lesões aparentemente benignas. Tá? Então, ele vai colocar como alterações benignas BIRADS 2. O que faz essa paciente sendo fora de risco? Vai repetir em 2 anos também. Tá? Então, pacientes fora de risco, categoria BIRADS 1, BIRADS 2, entram no esquema de 2 anos. Não precisa repetir antes. O que pode ser esse pontinho aí? Pode ser um nódulozinho, pode ser uma cirurgia que fez uma punção e calcificou. A paciente podia ter alguma prótese, tirou a prótese. Nessa região em que tinha prótese, vai ficar um monte de calcificação. Tá? Então, geralmente são cicatriciais, mas são do tipo benigno. Então, categoria 1, categoria 2, paciente fora de risco, na faixa de fazer mamografia, repete em 2 anos. Categoria 3, provavelmente benigno. Tá? Então, qual que é a diferença do 2 para o 3? O cara, quando viu essa lesão, ele ficou na dúvida. Ele falou, olha, parece, mas eu não sei. Como a gente só tem certeza pelo anátomo patológico, aqui ele olha e pelo aspecto ele fala, não chega a precisar de fazer uma punção. Mas eu não tenho como jurar de pé junto que ela é totalmente benigna. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar BIRADS 3. BIRADS 3 é um exame provavelmente benigno, provavelmente. Normalmente, quem dá laudo não bobeia com essas coisas. Se o cara tem uma imagem, vocês vão ver mais para frente, ele acha que aquilo pode ter qualquer indício de malignidade, ele joga 4 para cima. Se ele colocou 3, é por um excesso de zelo. Então, BIRADS 3, paciente que está dentro da faixa e é de baixo risco, o que você vai fazer? Você vai pedir para ela repetir a mamografia em 3 meses. Em 6 meses, desculpa, 6. Tá? Então, posso pedir ultrassom? É desnecessário. Tá? Se a paciente é de baixo risco, tem um nódulo simples como esse, a princípio, não tem clínica, a princípio, a conduta correta é pedir para repetir a mamografia em 6 meses. Tem médico que pede ultrassom, que pede toma, pede um monte de coisa, mas é igual a colposcopia, gente. Tá? A conduta acadêmica é repetir mamografia em 6 meses. Não precisa fazer ultrassom, não precisa fazer punção aqui. Pacientes na faixa e de baixo risco. Tá? Então, até aqui é muito tranquilo. A gente não se estressa muito. A paciente, às vezes, ela vem, ela vai ler o laudo e fala para você, puta, doutor, eu li aqui, blá, 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 você fala, olha, a princípio, fica tranquila, não precisa fazer nada, relaxa por 6 meses, é um nódulozinho, 6 meses você volta, eu peço de novo, a gente vê como é que tá. Mas não precisa se preocupar, não é para perder sono. Até aqui é tranquilo. O que geralmente acontece é que a paciente estressa muito mesmo. Mas aí vocês têm que aprender a lidar com a ansiedade de vocês, não transferir para o paciente. Tentar desconstruir o que ela já tem de conhecimento errado, tentar acalmar, criar um bom vínculo para ela poder voltar em 6 meses e dar continuidade ao acompanhamento aí. Até aqui, normalmente, eu no consultório, eu tocava sem problema. Até BIRADS 3, estamos juntos, estamos tranquilos, sem estresse, nunca tive problemas, pacientes sempre aderiram bem às orientações terapêuticas e de conduta que eu dava. Agora, BIRADS 4 para frente, aí a coisa já fica um pouquinho... o cuidado tem que ser um pouco maior. Então, aqui, ó, a diferença da nomenclatura. Exame provavelmente benigno. No 4, lesão suspeita de câncer. Então, o 4, ele está num limbo parecido com o 3. Se não tem como jurar que é câncer, e muitas vezes a paciente faz a biópsia e não vem câncer. Mas a imagem é suspeita. Ela não é aquele BIRADS 3 mais, em que por excesso de zelo o cara deixa BIRADS 3. Inclusive, gente, esse BIRADS 3, se essa mulher voltar em 6 meses e tiver exatamente essa mesma lesão, ele vai comparar com a 6 meses anterior, esse BIRADS 3 vai virar 2, com certeza. No laudo da seguinte, vai estar BIRADS 2. Aí a mulher vai olhar e fala, porra, mas era 3 há 6 meses, agora é 2? Evoluiu? Ele evoluiu? Não, não evoluiu.
é que era provavelmente benigna. Como em 6 meses não mudou nada, ficou como BIRADS 2. Já o BIRADS 4, ele até pode ficar a vida inteira do jeito que ele está aí. Mas aqui não dá para deixar essa paciente passar. O BIRADS 4 ele tem 3 níveis diferentes, não importa para a gente os níveis aqui. Mas ele é uma lesão, quando você olha, ela já começa a ter um aspecto um pouco diferente. Aqui está ampliada, essa lesão aqui foi ampliada. A hora que você amplia aqui, tem um negócio muito marcante. Você tem dentro dessa área uma densidade aumentada e você tem vários pontos brancos de tamanho diferente. Isso aqui, o que é? São calcificações. A gente chama de calcificações polimórficas agrupadas. Tá? Não precisa decorar isso. Polimórficas por quê? Porque ela tem tamanhos diferentes. Provavelmente são vasos seccionados que calcificaram de tamanhos diferentes. Vasos de tamanho diferentes, gente, é mais ou menos igual àqueles vasos atípicos do que a gente tinha na colposcopia. Você tem processo neoplásico ou processo de crescimento celular alterado aí que a gente não sabe o que é. Então, o que acontece aí? A gente vai precisar tirar um pedacinho para saber o que está acontecendo. Quando a gente amplia, ó, eu fiz o círculo ali, a gente vai ter, essa imagem está meio borrada por causa da resolução da imagem, mas a gente tem um agrupamento aqui, está bem agrupado, são classificações de tamanhos diferentes. Isso aqui é uma lesão suspeita de câncer. Isso aqui precisa complementar o diagnóstico. Então, aqui, o que você vai ter que orientar para a paciente? Essa paciente vai ter que ser encaminhada por um mastologista. Tá? Você vai ter que encaminhá-la para lá, ela vai precisar... aí o mastologista vai olhar, provavelmente ele vai pedir uma punção por agulha fina, que a gente vai ver mais para frente. E aí, com essa punção, vai tirar um pedacinho, o patologista vai olhar e vai dar um laudo, vai falar, olha, não tem nada, é só fibrose, cicatricial, tudo. E a partir daí, você vai conduzir essa paciente de acordo com o que vier no anátomo patológico. Então, a paciente veio com BIRADS 4, veio a tua tia lá, olha a minha mamografia, veio BIRADS 4, o que você vai falar para ela? Vai falar, olha, tia, essa mamografia, ela fala, estamos em setembro, eu vou viajar, ano que vem eu vou lá no médico, dá tempo de ir no médico quando eu voltar em janeiro, fevereiro? Eu não recomendaria. E eu falaria para ela ver isso antes de viajar. Tá? Eu tive uma paciente que no final do ano ia para o Cruzeiro do Roberto Carlos. E ela veio com BIRADS 4. E eu falei para ela que ela seria conveniente ela ir atrás, porque aquilo era altamente suspeito. Ela nunca mais voltou comigo. Não sei se ela foi para o Cruzeiro, se ela morreu de câncer, o que aconteceu. Mas não dá para deixar isso passar muito tempo. Por quê? Porque se for uma lesão maligna, ela está numa fase muito inicial e você, às vezes, com uma retirada só do material, com uma margem de segurança boa, você consegue resolver o problema. Ela não vai precisar, às vezes, nem fazer químio, rádio, nem uma mastectomia. Por quê? Porque ela está numa fase inicial. Se ela evoluir, a evolução, o prognóstico tem a ver com o tamanho dessa lesão, com o tipo histológico e com o tamanho também. Tá? Então, BIRADS 4 é para começar a se preocupar, precisa ir atrás. É aquele limbo em que é quase igual chutar na Mega Sena. Pode não ter nada ou pode ter uma lesão aí. Então tem que ir atrás, tem que tirar um pedacinho, precisa da avaliação do patologista nesse tipo de lesão. Professor, Oi. Quando começou a falar de mamografia, eu caí um pouco. Daí eu perdi uma parte de quando começou a falar de BIRADS. E eu queria saber, assim, se quando a gente recebe a mamografia, ela vem classificada ou a gente tem que analisar a imagem e classificar? Ela vem classificada já. Ah, beleza. Então é mais a conduta que a gente tem. Exatamente. Eu recomendo quem for fazer GO aprender a classificar também, porque é a rotina do consultório. Mas, a princípio, ela vem classificada já. Beleza? Beleza. Eu tenho uma dúvida. Fale. A minha dúvida é, eu tenho uma paciente que chegou no meu consultório com essa classificação, a BIRADS 4. Quanto tempo depois ela tem que fazer esse exame? Vai ter que repetir?
Ou eu posso dar um prazo para ela de quanto tempo? Para ela fazer essa punção? Tipo, até 2 meses. Ou não, tem que fazer hoje. Foi o que eu falei agora, pode ser uma loteria. Eu recomendaria, eu já daria, o que eu já faria? Eu já dava um exame para ela, um pedido ali, uma ultrassom de mama com punção guiada. E já pedia para ela já fazer esse exame. Então, ela vai no cara que faz ultrassom e a punção, leva a mamografia, que ele já vai fazer a punção por agulha fina ali. E, se fosse comigo, eu faria naquela mesma semana. Tá? A mesma coisa, alguém chegar, eu vou fazer exame de rotina, o cara fala, olha, eu palpei teu testículo, tem um nódulozinho que pode ser benigno ou pode ser um câncer de mama. Eu já arrancava até fora, aí nem duas linhas de silicone, já não vou ter mais filho, tomava, nem me preocupava mais. Mas assim, porque a mama, gente, isso, inclusive, corrobora aquela questão do autoexame da mama. Se você tiver uma lesão de meio centímetro, imagine vocês, mulheres, palpar um grãozinho de meio centímetro, principalmente as mulheres que têm mama de padrão microglandular. Não vai sentir. Um ductal invasivo de meio centímetro, a sobrevida em 5 anos já é abaixo de 20%. É pouco, o índice de mortalidade é alto. Então, se chegou comigo lá no consultório, apareceu com isso daqui, é difícil chegar a falar para a paciente, olha, fique calma, fique tranquila, não se estresse, mas tem uma lesão de aspecto maligno. Você pode até falar, olha, aí ela vai internalizar da maneira que ela lida com o sofrimento e a dor dela. Mas eu, como médico, como ginecologista, eu sempre orientava. Eu falava, olha, eu vou te pedir a punção guiada por ultrassom e o teu retorno você já vai marcar no mastologista. Ela nem marcava o retorno comigo. Ela já marcava direto com o mastologista. Porque eu acho que precisa... Essa é uma situação em que tem que priorizar. Porque o BIRAD5, como ele é altamente suspeito, aí o prognóstico ele já é ruim. Ele já é um prognóstico em que vai ter que fazer um monte de coisa e rezar muito, porque a chance disso ter um desfecho positivo é muito pequeno. Mas o 4, principalmente 4 nível 1, 4 nível 2, são 3 níveis que é no 4, eu te orientaria a chegar para essa paciente e já pedir para ela procurar um mastologista naquela mesma semana. Não deixa esperar, não. Às vezes, 2 meses, se é um ductal infiltrante ali, 2 meses é um tempo muito longo já. Ok? Entendi, obrigada. Professor, e no caso de uma paciente menopausada que faz reposição hormonal e tem BIRADS 2, 3, ela precisa repetir esse exame anualmente ou ela permanece com aquele protocolo de 2 anos? Como é que fica? Para essa orientação que tem na escola canadense aí, ela fazendo reposição hormonal sendo de baixo risco, ela mantém o padrão 2 em 2 anos. Certo, muito obrigada. Mamografia anual, gente, é uma coisa muito restrita. É uma carga de radiação muito alta. Tá? Médico que pede mamografia de ano em ano para paciente de baixo risco está fazendo iatrogenia. Tá? Só que a gente vê isso muito. Do 5, é aquela imagem que você olha e você fala, cara, isso é câncer. Só que você não vai falar para paciente que, assim, obviamente, dessa maneira, olha, cara, isso é câncer. Primeiro que cara a gente não vai nem usar, né? Mas, a princípio, você não vai chegar e falar, olha, minha senhora, você está com câncer. Mas você vai ter que falar para essa paciente que tem uma imagem altamente suspeita de câncer de mama. Tá? Você vai falar para ela, olha, eu não tenho como te garantir, te jurar que é câncer de mama, porque tem que ter um anátomo patológico. Mas é uma suspeita de câncer. Essa daqui já tem que sair dali do teu consultório para a porta do oncologista. Essa daqui precisa, mesmo... Hoje em dia tem muita terapia, tem muito tratamento em que prolonga muito o tempo de vida da paciente. Mas essa lesão nessa mamografia aqui da esquerda, a paciente já tem uma grande chance de ganhar uma mastectomia. Provavelmente vai ter químio aí também. Às vezes faz uma rádio para reduzir um pouco antes, até uma químio para reduzir, depois faz a cirurgia.
mas vai ter que estar para cirurgia. Tá? Mas lembrar que BIRAD 5, já na nossa cabeça, a chance de não ser câncer, de ter um erro diagnóstico é muito pequena. É altamente suspeito de câncer. Aí essa paciente do BIRAD 5, ela foi para o mastologista ou para o oncologista, funcionou, deu câncer. Aí o cara, por exemplo, ele entra com uma quimioterapia para reduzir, para poder operar depois. Isso é comum. O cara faz uma quimio, a quimio reduz o tamanho do tumor, fica melhor para operar. Para saber se reduziu o tumor ou não, essa mulher vai ter que fazer de novo a mamografia. Às vezes vai fazer a mamografia em 3 meses, não tem problema. É outra situação. Essa mulher que já tem o diagnóstico e está repetindo o exame, o cara vai laudar como BIRAD 6. Tá? Então, BIRAD 6 ele é exclusivo para aquela paciente que já tem o diagnóstico anatomopatológico e está em acompanhamento radiológico. Tá? Então, ela já tinha um BIRAD 5 ou até 4 antes, e agora ela já tem o diagnóstico, está acompanhando, então esse diagnóstico ele já é um BIRAD 6. Tá? Então, BIRAD 5, BIRAD 6 e BIRAD 0 são os BIRADs mais fáceis, eu acho, de diagnosticar. Tá? O que não pode acontecer é o cara numa lesão dessa aqui importante, ele já está até com um agulhamento aqui, um fiozinho, que é um agulhamento para fazer a ressecção, não enxergar isso aqui e passar essa mamografia como BIRADs 2 ou 3. Né? Por isso que quem vai, o ginecologista, ele tem que aprender a olhar, ele tem que saber olhar a chapa, tem que olhar a radiografia, porque às vezes ele pode ter comida de bola. E outra, você tem que ter um lugar em que você tenha muita confiança, de preferência um cara que alguém você conheça. Ultrassom, vocês vão ver que, puta, eu só faço ultrassom com a Zara, só faço mamografia naquele lugar porque é o Marcelo lá que me dá os laudos, blá, blá, blá. Então, com o tempo, você vai ter que ter esse direcionamento, não tem como fugir disso, porque você pega muita coisa mal feita por aí, por inexperiência, o cara cai no mercado mais cedo, tudo acaba dando uns diagnósticos desses aí. Mas o BIRAD são esses. Basicamente, são esses 6. Tá? Lembrar que BIRAD 0 repete, dependendo se for técnico ou de idade. Normal e o benigno, o 1 e o 2, na faixa, não faz nada. BIRADs 3, normalmente você repete em 6 meses. Você pode até repetir, você fez em 6 meses, veio o BIRADs 3 de novo, pode até fazer em 6 meses de novo. Tá? Então, tem algumas escolas que mantêm essa repetição aí. A lesão vai continuando, se mantém de mesmo aspecto, não tem problema. BIRADs 4 vai ter que biopsiar para poder ter uma definição diagnóstica, porque você não tem o diagnóstico definitivo. O 5, obviamente, porque é altamente suspeito. E o 6 já está definido como diagnóstico de câncer de mama. Ele não vai modificar muita coisa aí, não. Eu vou voltar isso aqui só para mostrar para vocês aqui essas recomendações, que é do Ministério. Eu deixei... Vou até ter que voltar aqui, ó. Tá, então é isso que o Ministério recomenda. Na mamografia, aqui, ó, eles sempre recomendam assim, contra ou a favor. Autoexame das mamas e exame clínico, eles são contra ao ensino do método para rastreamento do câncer de mama. Isso, gente, eu vi na minha prática, é um problema, porque, às vezes, por quê? Porque a mulher passou por um programa, no dia lá do Outubro Cor-de-Rosa, lá, e ensinaram a mulher a fazer autoexame da mama. A mulher tem a mama desse tamanho, dona de casa, ela não vai se examinar de forma correta. Tem o dia certo, dá para fazer. Normalmente você faz quando o autoexame e a mamografia? Depois, nos primeiros 3, 4 dias da menstruação. Por quê? Porque houve toda uma evolução do tecido. O ideal é esperar terminar a menstruação e a mamografia fazer no 2º ou 3º dia. Senão a mama vai estar túrgida, vai estar dolorida, e mesmo o autoexame das mamas não vai conseguir diferenciar. Então, para rastreamento de câncer de mama, autoexame e o exame clínico, a recomendação é contra esses exames. Para as mulheres de baixo risco, tá? Abaixo de 50 e acima de 70, também se é contra o rastreamento. Tá? Por quê? Porque a quantidade de exame complementar que se gera
é altíssima, e essa geração de exames chega a quase 80% das pacientes, e são desnecessários. Então, vai gerar um estresse, vai gerar uma ansiedade, e vai gerar custos para todos os sistemas privados ou particulares, ou públicos, de exames desnecessários. Agora, dos 50 aos 69, a orientação é repetir o exame de 2 em 2 anos. Aí, para os pacientes que são de mais alto risco, como é que a gente vai saber? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, a gente tem uma série de questões, né? De fatores ambientais, de vida reprodutiva. Então, pacientes obesas, por quê? Porque a obesidade vai reter muito estrógeno, a menopausa, sedentarismo dá um alto risco de câncer de mama, paciente que não faz atividade física absolutamente nenhuma, consumo de álcool, consumo de cigarro, paciente que começou a menstruar muito cedo, paciente que foi para a menopausa muito tarde, paciente que não teve filho, tudo isso aumenta o risco de paciente desenvolver câncer de mama. Tá? Aqui as questões da contracepção e da reposição hormonal, eu vou falar sobre o risco relativo daqui a pouco também. E as histórias familiares, né? A mãe teve câncer de mama, vai ter que ficar em alerta desde os 25, 28 anos de idade. Nesses casos, o que você pode até fazer já? Eu vou até passar para cá. É fazer a pesquisa do BRCA, pesquisa genética. Tá? A Angelina Jolie fez o BRCA 1 e 2. O que veio no BRCA dela? Veio positivo. O que ela fez? Tirou as mamas. Tá? Ela não fez mastectomia. Tá? Vocês já entendem hoje que não é mastectomia. Vocês já entendem que o tecido glandular é pouquinho no meio da gordura. Então, o que ela fez? O cara fez uma incisão periareolar de cada lado, tirou, abriu a areola dela ali, cavucou toda a parte de tecido glandular, encheu de silicone e fechou de novo. Ficou mais bonita a mama dela até depois do que estava antes. Tá? Ela não tem tecido glandular mais. Por quê? Porque com essa pesquisa genética dando positiva, a chance dela ter câncer de mama chega a 80%. Então, é o que eu falei do testículo. Se o cara me fala, olha, você tem 80% de chance de ter uma lesão maligna com essa bolinha aí no teu testículo, eu já, no dia seguinte, estou operando, botando uma prótesinha no lugar lá sem problema. Tá? Então, essa é uma situação específica que tem que ser pensada. E, óbvio, que se você é mulher e você deu positivo, é bom a tua filha aos 20 anos de idade já está fazendo também. Tá? E as pesquisas para o diagnóstico são feitas como? A gente tem 3 situações importantes de função. Então, só vou citar aqui a ressonância. A ressonância não serve como rastreamento, mas ela pode auxiliar na paciente que já tem o diagnóstico, no prognóstico, na evolução. E ultrassom, gente, a gente usa muito para quê? Para ver se aquele nódulozinho é sólido ou é líquido. Tá? Então, o nódulo ele pode ter líquido dentro, ou ele pode ter tecido. Nódulos líquidos normalmente são muito tranquilos. Os sólidos, às vezes, tem que pesquisar, dependendo da idade. Tá? Então, essa imagem é o nódulo líquido. Tá? Líquido, por que está preto? Tá? O preto em ultrassom a gente chama de anecoico, que é não formou eco. Não formou eco por quê? Porque é líquido. O ultrassom é um exame de som, eu boto o transdutor, ele joga um som, se bater e voltar, forma eco. Se passar direto, não forma eco. Então, no líquido não forma eco, por isso que se chama anecoico. Chegou lá do outro lado, bateu e fez eco. Quanto mais duro, mais eco faz. Tecido que faz muito eco, osso. Tá? Então, aqui a gente tem um tecido duro, pode ter uma costela, alguma coisa aqui. Então, onde é branco, no ultrassom, a gente chama de hiperecoico ou hiperecogênico. Tá? Por quê? Porque forma muito eco. Então, isso daqui mostra essa imagem anecoica, que é líquido. Aqui já não. Aqui está meio borrada. Você tem um nódulo, mas formou uma sombra aqui atrás. A gente vê que tem músculo aqui, que tem músculo aqui atrás, tem tecido aqui conjuntivo. A gente não consegue ver o músculo direito porque formou uma sombra. Se você jogou o som aqui com o transdutor e formou sombra, deve ter alguma coisa sólida aí. A sólida pode, às vezes, ter a indicação de puncionar. Olha a diferença de sólido, a diferença para líquido. Aqui ele está hiperecogênico, está meio, né? Tá hipoecóico, ele tem áreas de hiper e de hipo aqui no meio. Tá? Mas só para saber que o ultrassom não rastreia câncer de mama. Ele vai ser útil para isso.
E ele vai ser muito útil para os exames de punção. Tá? E a punção é basicamente o quê? É tirar um pedaço, botar no meio em que ele não vai estragar, mandar para o microscópio, e lá no microscópio o patologista vai fazer a análise desse material. Então, basicamente, a gente tem esses exames. A punção aspirativa por agulha fina é basicamente a mesma do linfonodo. A diferença é que por agulha fina a gente vai fazer naquele nódulozinho palpável, e no linfonodo provavelmente no linfonodo palpável, mas é o mesmo tipo de exame. A punção aspirativa, eu como GO, eu já pedia. Então, eu já fazia 2 guias. Fazia uma guia de ultrassom e uma guia de punção guiada por ultrassom, porque o convênio e o SUS, qualquer um dos serviços, pede as 2. O cara no ultrassom vai lá, ele pega a mamografia, analisa, vê aonde que está a área, aí ele pega o transdutor, direciona e com a agulha ele vai lá direto em cima e faz a punção. Às vezes, a lesão está mais superficial, não precisa nem do ultrassom. Você palpa, você sente ali. Aí você vai com essa agulhinha e vai lá e espeta. Essa é uma seringa normal, com uma agulha normal. A diferença é que você tem que fazer um vácuo nela e cutucar com esse vácuo. Para quê? Para que o vácuo, a hora que ele for pegando os pedacinhos ali, aspirar e trazer material. Volta. Deixa eu ver se esse aqui está com... Essa daqui é um instrumento que foi desenvolvido por um médico da minha faculdade, lá da Santa Casa de São Paulo, em que com uma mão só você faz tudo. Isso ajudou muito, por quê? Porque você palpava com uma mão e com a outra mão você tinha que pegar a seringa, era difícil para fazer o vácuo. Então ali você já palpa com uma mão, com a outra você põe no revolvinho ali e já aspira e já faz como... eu sei que o vídeo fica péssimo aqui no Teams, mas eu vou tentar... 25%. O doutor Leandro aqui tem a mania. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Tá? A aula está sendo gravada, vocês vão poder ter acesso depois, mas é para mostrar esse nódulo. Tá? O cara, ele fala muito, o vínculo dele com a paciente, não sei como é que é, deve ser bom para a paciente ter deixado ele fazer, da forma como ele fez, né? Mas esse tipo de punção é feito sem anestesia. Tá? Por quê? Porque a picada para fazer anestesia ia ser a mesma da picada da punção. Então, vai picar 2 vezes e às vezes o anestésico pode alterar ali o local da punção. Vou tentar passar, tá? Quem não estiver conseguindo ver, não se preocupa, porque vai estar no vídeo depois. Deixa o bisel para cima e deixa a agulha com 5 centímetros de ar. Tá bem? A agulha tem que estar bem ajustada. Tá bom? Faça a antisepsia no local. Ele fez a antisepsia. Segura a lesão, que eu quero ver para você. A parte mais não sei se o áudio está indo, eu estou falando bem, eu aviso, olha, uma picadinha bem tolerável. Tá bom? Eu vou entrar com a agulha. Vai lá, vai direto. Na lesão. Você entra na lesão que firma. Vocês estão ouvindo o áudio dele falando? Está dando para ir o áudio aí? Sim. Tá. Tá dando para ouvir. Tá bom, eu vou soltar de novo. Com esses 2 dedos aqui com paz e amor, ó, ele delimitou onde é que estava o nódulo e entre esses 2 dedos ele fez a punção direta. E ele deixou um pouquinho de ar e ele vai puxar agora. Agora você vai filmar meus dedos aqui, olha aqui, ó. Doutor Leandro pega o polegar aqui, põe aqui, ó. Esse aqui eu vou puxar o êmbolo da seringa, olha aqui, ó. De modo que eu dou um vácuo aqui. Tá vendo o vácuo dado aqui? Segura a lesão. Agora eu vou fazendo um movimento de vai e vem. Cadê o barulho do rec? Eu não estou escutando o barulho. Encheu o canhão. Solto o êmbolo. Volto o ar. Não tirei do paciente ainda. Vou botar uma gazinha aqui. Pronto. Veio aqui, filma aqui, ó. Deixei ele, separei de lá. Vou fazer o esfregaço. Encosto aqui. Ah lá, correu para um lado e para o outro. Um esfregaço maravilhoso. Olha aqui, ó. Essa parte do esfregaço é só parte técnica, só para mostrar para vocês. Isso aí é o que vai para a Marcinha ler lá. Tá? Então, basicamente, essa é o PAF, ou punção por agulha fina. Tá? Ele vai fazer mais uma agora. Eu vou desprezar o que tem aqui. Isso 5 ml de ar de novo. Esse desprezar, gente, foi um dos maiores exemplos de falta de biossegurança que eu já vi. Eu usei isso até numa aula, né? Essa parte vocês não computam, não, tá até errado.
Segurei. Pelo amor de Deus, hein? Eu vou para outro lugar. Está dentro da lesão. Só está sentindo alguma dor? Não, está tranquilo. De novo, olha aqui, firma meu dedo aqui, ó. Olha aqui, ó, a pega aqui, ó. Segurei aqui, trouxe aqui, fiz um VAR. Segura a lesão. Não escuto nenhum rec. Aquilo lá ser sólido, aquela lesão que aparece na mamografia, ela é macia, gente. Olha aqui, cadê o barulho do rec? O bem, encher o canhão, observem o canhão da agulha aqui, o canhão, olha. Ó, acertando a lesão, eu tô sentindo aqui. Soltei, já encheu o canhão, eu vou soltar. O ar voltar. Porque se eu tiro com o ar assim, chupa tudo dentro da seringa. Tirei, vamos lá de novo. Beleza, deu para entender aí o que ele fez? Professor, a paciente vai estar sobre algum tipo de anestesia? Não. Local? Não, nem local. A punção... É só hora para você não ter câncer. A punção, ela vai doer, ela vai incomodar igual a picada da anestesia. Porque esses 2 nódulos que ele palpou não estavam muito superficiais. Para você conseguir anestesiar toda essa área em volta, ela vai tomar umas 3, 4 picadas. Vai ter mais dor da anestesia do que da picada da agulha, que é uma agulha normal. Você viu que ele não vai encher a seringa, né? É só o canhão da agulha ali. Então, normalmente, a picada que a paciente sente, o incômodo, é a mesma que ia ter de uma anestesia, tá? Ia ter mais na anestesia do que da picada, porque a picada da punção é uma só. Tá? A anestesia teria que fazer várias para conseguir anestesiar toda aquela região ali. Então, normalmente, vai incomodar igual uma picada de anestesia. A diferença é que ele não tem aquele revolvinho, né? Aquela pistolinha que eu mostrei no slide anterior, que facilita bastante, tá? Mas vai se encher só o canhão aqui é o suficiente para conseguir coletar material. Tá? Mas essa de agulha fina, passei reto aqui, ela normalmente vai ter um incômodo só da picada mesmo, tá? Fora o rec todo que ele falou lá, tá? O rec tem a ver porque a lesão parecia ser muito sólida, né? E ele conseguiu puxar sem ter muita resistência ali. Mas você pode ver que ele não ficou enfiando e tirando a agulha. Ele movimentou dentro do próprio tecido ali. A dor maior é para passar a derme mesmo. Ali dentro do tecido, a sensibilidade dolorosa é bem menor. Ok? Ok. Ok, professor. O senhor pode disponibilizar esse vídeo para a gente no grupo? Ele vai estar, eu vou mandar aula para vocês pelo e-mail de vocês lá depois. Legal, obrigada. Ele vai estar dentro do PowerPoint lá, ele está integrado com o PowerPoint. Aí vocês viram o movimento de agulha que ele faz, né? Às vezes, se você pega um BIRADS 4, a lesão é muito pequena e o cara não consegue pegar, mesmo com o ultrassom guiando ali. Aí vem lá o laudo que não tem nada, ou foi inconclusivo. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma biópsia maior. Uma biópsia que tira um pedaço de tecido maior. Aí é a biópsia por fragmento. Essa daí tem que fazer com anestesia. Essa daí, a agulha, ela é um arpão, ela tem um bisel, igual quando a gente fazia punção venosa. A gente fazia a punção venosa e dentro tinha a partezinha mole, era agulha grossa por fora, que era de metal para penetrar, e depois a gente movimentava o caninho por dentro para entrar na veia. Essa punção por fragmento, ela faz isso. Ela tem uma biselzão grosso por fora, e aí você dispara o instrumental dela, ela vai lá, corta um pedaço e traz de volta. Essa, já sem anestesia, não dá para fazer, tá? Porque o fragmento dela é bem maior, tá? Tem um outro videozinho também, que é do HC lá de Ribeirão. Eu vou passar ele meio pulando, porque ele é muito lento. Olá, meu nome é Hélio Humberto Angotti Carrara.
Vou tirar o som dele, porque a voz dele também é chata. Então, o que ele faz? Tem uma lesãozinha aqui, ele viu pela mamografia, ele vai pegar o ultrassom, vai trazer esse ultrassom aqui, vai identificar na tela dele aquela lesão, tá? Com isso, ele sabe exatamente onde é que está. É igual um GPS. Ele sabe pelo GPS da mama exatamente onde é que está aquela lesão, essa lesão. Aí ele vai pegar essa agulha grossa, tá? Que é diferente daquela lá. Tá? Aí tem todas as técnicas. Ó, ele vai levar essa agulha até lá, mais próximo, e vai disparar. Ele vai disparar, vai ser um negocinho que vai morder a lesão, o pedaço que está lá. Ele vai clicar em disparo. Disparou lá, atravessou, pegou um pedaço, cortou, e aí ele vai trazer de volta. Ela atravessou, pegou um pedaço da lesão, lá é um arpãozinho, tá? E ele tem esse bisel ao contrário, para quê? Para a hora que ele voltar, ele arrancar o pedaço mesmo. Ele vai tirar um pedaço de boa parte do tecido que vai estar fora do bisel. E aí isso vai para análise. Então, é um fragmento, ó, bem maior. Vai ter uma área, uma margem bem maior. Com isso, uma lesão em que na biópsia por punção fina não consegue ver, aqui normalmente vai ver. Tá? Esses são 3 modelinhos diferentes para vocês verem. Tá? Eu nunca vi fazer essa daí. Tá? Geralmente é um mastologista que acaba fazendo, oncologista. Tá? Mas normalmente é feita uma punção local ali de anestesia. Em alguns casos é feita até uma sedação. Eu acho que vai depender do centro. Se o centro tem um anestesista e tem material para intubação, porque às vezes precisa, né? Você consegue sedar a paciente, fazer alguma coisa ali, um dormonide, e consegue funcionar. Eu acho que essa, sem nada, não dá. Ela deve ser muito dolorosa mesmo. Tá? Mas lembrar que ela é feita quando a punção de agulha fina não consegue fazer nada. E a terceira é a biópsia cirúrgica. Para que é feita a biópsia cirúrgica? Por que você vai fazer a biópsia se você já está abrindo ali? Vai fazer porque ela vai determinar muito a conduta, a margem do que você vai estar tirando. Então, o que acontece na biópsia cirúrgica? Você já fez tudo, já fez a mamografia, você sabe que tem uma malignidade, bababá. Aí, pelo ultrassom, o cara vai lá, põe essas agulhas no ultrassom para você saber mais ou menos onde é que está. Tá? Com a punção de agulha fina não conseguiu, pela coribiópsia não dá, porque está num lugar mais perigoso, ou porque você já quer fazer. Aí vai dar. Primeiro, precisa estadiar, né? Você já estadiou ali para ver como é que está. Então, você acha que pela própria cirurgia já dá para você tirar a lesão e resolver o problema. Então, o que você vai fazer? Com o ultrassom, o cara vai fazer um agulhamento, vai botar umas agulhas ali, até onde está aquela lesão. E a mamografia também, ele tem a mamografia. Isso daí, às vezes, ele faz agulhamento pelo ultrassom, é feita a mamografia depois e vai para a mesa cirúrgica. Tá? Então, bota a agulha hoje, amanhã tem que estar operando já isso daí. E aí chega na cirurgia, ele vai lá e tira um pedaço, bem na ponta daquelas agulhas ali. Na hora isso. Alguém, geralmente é o acadêmico que vai estar ali do terceiro ou do quinto ano acompanhando o interno, né? O interno sai correndo com um pedaço, vai até o laboratório, o patologista prepara e já vê na hora. Para ver o quê? Para ver se está livre, se a margem de segurança está livre. Às vezes o patologista fala, olha, a margem direita não está livre. A paciente fica lá esperando, anestesiada e o campo aberto, fica todo mundo sentado lá esperando. Aí volta, olha, a margem direita ainda não está livre. Aí o cara vai lá e cavuca um pouco mais a margem direita, manda de volta. Até que o patologista fale, olha, todas as margens estão livres. Então, geralmente, a cirurgia não precisa mais caminhar além daquilo ali. Tá? Uma situação que já aconteceu comigo de acadêmico, foi uma cirurgia, um paciente com uma alteração de colédoco, tá? O ductozinho que vem da vesícula para o pâncreas, e tinha uma lesão. Se a lesão fosse maligna, a cirurgia ia ser uma cirurgia de 40 minutos, super rápida. Eles iam fazer uma derivação ali e o paciente ia para a químio, ia sem prognóstico, normalmente não sobrevive. Se a lesão viesse benigna, ia virar uma cirurgia de 8 horas, uma gastro, duodeno pancreaté, uma cirurgia de Whipple. E eu estava de acadêmico ali, né?
Dia da festa dos calouros, eu lembro. Falei, cara, se vier benigno, eu vou ter que ficar 8 horas nessa cirurgia. O paciente vai sair melhor, mas eu não vou conseguir ir na festa. Eu lembro até hoje. Né? Falei, bom, estamos aqui, né, na faculdade de medicina, exercitando toda a nossa filosofia médica, mas um olhando para a cara do outro, todo mundo naquelas expectativas. Ficamos ali quase 30 minutos com a barriga inteira do paciente aberta, toda coberta, esperando o laudo final do patologista. E veio benigno. Tá? Veio benigno, a cirurgia foi de 8 horas e pouco. Os dois cirurgiões eram o Samir Haslan e o Ademar Pacheco, que são dois. Samir Haslan é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia. O Ademar Pacheco tinha acabado de voltar do doutorado dele na Alemanha. Então, assim, eu tive uma aula de 8 horas com os dois melhores cirurgiões que São Paulo já teve em cirurgia abdominal. Eu nem lembrei de festa de nada. Obviamente que fiquei muito feliz pelo paciente, mas foi uma cirurgia de 4 anastomoses. Mas estou falando isso por quê? Porque o que determinou o procedimento foi a biópsia cirúrgica de congelamento ali. Tá? Então, é uma modalidade muito específica, muito restrita, que a gente não vê tanto, tá? Mas ela se realiza. Tá? O que a gente vai... A de linfonodo aqui eu já falei, é a punção de aspiração por agulha fina normalmente também, tá? Então, são os 4 tipos de punções que a gente tem que saber. Então, tem que lembrar, gente, que tem essa sistematização dessa sequência, tá? É importante. Você tem uma lesão suspeita, tem um BIRADS 4 ali, punção de agulha fina com ultrassom, e a partir dali, no histopatológico, vai se determinar a conduta ali. Outros exames que a gente faz na mama, eu já falei, um é a pesquisa genética, tá? Os demais aqui é medicação, não precisa nem olhar, tá? E lembrar disso daqui, que eu já tinha falado, que as recomendações do Ministério da Saúde, tá? Coisa importante, eu sei que vocês dominam HG, sabem tudo já de estatística, mas eu vou discutir uma coisinha com vocês aqui que eu acho muito importante. Gata, não, vai pra lá. Agora não. Minha gatinha aqui, sai daqui. Que é a diferença de risco absoluto e de risco relativo. Então, vocês vão ver, gente, muito... esses dias, até na sociedade de GO que eu faço parte, o cara colocou um trabalho falando uma bobagem dessa. Um cara é GO na sociedade de GO. Então, vocês vão ver muito leigo falando isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a pessoa fala, a reposição hormonal aumenta em 20% o risco de câncer de mama. Tá? Que risco é esse? Então, vocês têm que saber a diferença de risco absoluto e risco relativo. Tá? Isso é um plus a mais, tá? Não vai ser cobrado de vocês aqui, mas vocês já estão na fase de ler trabalho, vocês têm que saber a diferença dos dois. Tá? E qual que é a diferença dos dois? Risco absoluto é uma incidência direta numa população. O relativo, você já sabe qual é a incidência na população. Você vai modificar um fator naquela população para ver o quanto que muda essa incidência. Tá? Mas você já tem. Tá? Então, risco absoluto. Qual que é o risco de morte por Covid na população mundial? 2,5%. Então, significa o quê? Que 2,5% de uma população pode morrer caso aquela população... Voltou? Voltou, prof. Acabou a energia. Acabou a energia aqui, então eu tenho 10 minutos de no break, então vamos lá. Vou agilizar esse no break aqui. Não era de início. Vou só finalizar para vocês rapidinho isso daqui. Tá? Porque eu acho isso muito importante. Então, uma coisa
é você falar da incidência, da taxa de incidência. Então, se você fala que de uma população de 100 mil, 20% pode morrer em função de um vírus, de uma infecção viral, voltou a energia, é alta. Se você tem Campo Grande, que tem 1 milhão quase, 20%, 200 mil, é muita gente que vai morrer. Agora, o risco relativo, ele se refere a uma taxa já determinada. Então, se você tem lá 30, a taxa do risco do câncer de mama, qual que é? A 20% das mulheres, ou 20% das pessoas vão ter em 100 mil vão ter uma doença. Eu sei que o risco relativo no módulo da Luciene é de reprovação de 10%. Então, sabemos que a taxa de incidência de reprovação na Luciene é de 10%. Então, de cada 100 alunos, 10 não vão passar. Então, a gente já tem uma taxa pré-definida. Aí, o que a gente faz? A gente vai modificar um aspecto daquela população. Quando a gente muda aquele aspecto, a gente vai ver se essa incidência aumenta ou não. Então, por exemplo, se eu tenho de cada 10 mulheres, se eu tenho uma taxa de população em que 10% das mulheres vão ir a óbito se fizer reposição hormonal, se esse risco absoluto é muito alto. Mas não dá para dizer isso. Por quê? Porque você tem que saber de quanto que morre normalmente. A gente tem que saber qual é a taxa normal das pessoas morrerem de uma determinada doença. E aí, a hora que você muda, você vai colocar lá, entrei com remédio para piolho na Covid, entrei com hidroxiclor X presidente, blá, blá. Como que fica o risco relativo? Não muda nada. Com isso, vai mudar? Isso que é para a gente importa. Isso para dizer o quê? Se você tem uma mulher em que o risco dela ter câncer de mama numa população no Brasil é 10 para 100 mil, significa o quê? Significa que 10 mulheres em cada 100 mil vão morrer de câncer de mama no Brasil. Não importa o que você faça. Isso é a taxa habitual. Se você entrar com reposição hormonal, você está modificando o meio em que essa mulher vive. Quando você entra com reposição hormonal, aumenta em 20%. Aumenta em 20% o risco relativo, não é o risco absoluto. Então, ao invés de você ter 10 mulheres em 100 mil, você vai ter 22 em 100 mil. Tá? 10 em 100 mil é baixo. 22 em 100 mil continua sendo baixo. Os benefícios que a reposição hormonal vai trazer para essa mulher, da proteção cardiovascular, da questão... Hoje em dia, a mulher com 50 anos são as antigas mulheres de 30, de 20. A mulher vive até 80, mantém vida sexual até os 70. Vai melhorar demais a atrofia vaginal, genital, vai melhorar um monte de funções cognitivas, vai diminuir o risco de osteoporose, vai diminuir a incidência de câncer, de AVC. Parece que o Alzheimer está ligado com a melhora, com o risco. Então, risco relativo ele é diferente. Você já tem que ter uma taxa numa população. Então, esse cara que falou que o risco relativo era desse grupo que eu participo, ele falou, olha, se usar tal coisa, aumenta em 2,5% o risco relativo. 2,5% o risco relativo não é nem uma perna de uma pessoa. Tá? 1,2 aqui nem dobrou. Tá? Se vai dobrar, seria 50%. Não dobrou. Então, risco relativo é muito diferente de risco absoluto. Tá? Então, lembrar, risco absoluto é a incidência direta. O risco relativo, ele é em cima de uma incidência já determinada. Então, as doenças, normalmente, se você vai falar Coca-Cola aumenta o risco de câncer de estômago, você tem que saber quantas pessoas normalmente morrem de câncer de estômago naquela população. Aí eu tenho tantas pessoas que morrem normalmente. Vou dar Coca-Cola para elas, vou ver se isso vai aumentar ou não. Aumentou 30%. Aumentou 30% de risco relativo. Tá? Então, só para finalizar, tome em conta cuidado com esse conceito, porque isso em câncer, em tudo que é câncer, em patologia no geral, ele aparece muito. Tá? Então, é só para finalizar, por quê? Porque essa palestra eu fazia de climatério, eu discutia isso no final, não sei se essa palestra está sendo feita ainda aí, mas eu acho que vale a pena complementar com esse conteúdo no final aí. Bom, gente, de mama era isso. Alguém tem alguma coisa a perguntar a mais?
Tem alguém aí? Tem sim, professor. Tem sim, Opa, e a estamos aula aqui foi sim, doutor. Estamos excelente. aqui. A aula eu vou tanto